Boa tarde, meus amigos. Hoje, 27 de julho, domingo, eu já vou iniciar fazendo aquela propaganda que eu nunca gosto de fazer, mas eu tenho observado aqui nos códigos, né, que muita gente está vendo, mas não vai lá, curte, entendeu? Então, por favor, me ajude aqui, ó. Se inscreva. É um I e 4 Cs. Você não vai esquecer. Mas tem que fazer todo dia, pelo menos curtir, entendeu? Curtir, compartilhar, né? Comentar, escreve um amém lá, normal, de boa, tá? E contribuir. Muita gente fala que eu estou fazendo, mercadejando o evangelho, fazendo isso. Mas não estou não, entendeu? Porque a Bíblia fala que você não pode atar a boca do boi que debulha. Eu deixei 2 versículos lá na minha descrição no YouTube. Você vai saber os 2 versículos que mostram que você deve fazer isso. E detalhe, tem que ser por alegria. A palavra no grego ali é hilargos. É a mesma coisa de onde tira a palavra gás hilariante. Tem aquele gás que o dentista normalmente bota, ou se vai no hospital, coloca assim, você dorme na hora, mas se você ficar cheirando demais aquilo, você começa a rir, entendeu? Então você tem que ter cuidado. Daí vem a palavra hilargos, de gás hilariante, entendeu? Bom, mas quanto à questão do contribuir, eu achei muita graça, eu já contei essa história aqui, eu acho, do D.L. Moody, né? Ele foi um grande pregador batista e ele era muitíssimo gordo, e ele estava na primeira classe de um trem, que é muito usado nos Estados Unidos, o trem de primeira mesmo. E um diácono da igreja, da mesma igreja, estava sentado na terceira classe. E o diácono, que eu achei ele assim muito abusado, né, chegou lá para o pastor e falou assim: pastor, enquanto eu estou economizando o dinheiro do Senhor, né, o Senhor Jesus, lá na terceira classe, o senhor está aqui esbanjando, né, dinheiro. Aí ele falou: não, eu acho que você faz muito bem em estar na terceira classe. Tem que economizar mesmo o dinheiro do Senhor. Agora, eu estou aqui economizando o servo do Senhor. Olha o meu tamanho. Você acha que eu caberia bem naquelas cadeirinhas pequenas lá atrás? Entendeu? Eu ia chegar na sua igreja, estaria passando mal, né? Porque só quem é gordão mesmo é que sabe como é que é a vida, entendeu? Que não é fácil. Com certeza. E aqui não. Eu estou economizando o servo do Senhor e vou fazer um bom sermão na sua igreja. E ele poderia falar isso com uma naturalidade, sabe por quê, irmãos? Ele ganhou para Jesus 500 mil pessoas a Cristo. Então, ele era um servo do Senhor. E o diácono simplesmente virou as costas e foi embora. Você tem que rir com as coisas dessas. Até isso me faz rir. Aí eu fico... Eu moro na casa dos meus pais aqui, né, quando eu voltei dos Estados Unidos, e que já são de idade, eu ajudo, né, a cuidar e tudo. Meu pai tem 87, minha mãe tem 83, e a minha mãe fala assim para mim: faz a barba aí para você filmar. Aí eu olho e falo assim: que barba? Não tem barba nenhuma, não tem nem pelo nos braços, eu não tenho. Enquanto as mulheres ficam lá, né, tentando tirar pelo e tudo, perna, braço, e vai, eu não tenho nada, entendeu? Fazer o que, né? Deus fez assim, e se ele fez assim porque tá bom. Então vamos lá? Eu quero falar sobre o tema, que é um tema interessante, que ele diz o seguinte: vou falar de 3 razões, tá? Do porquê nós andamos por fé e não andamos pelo que vemos, beleza? A primeira razão, 2 Coríntios 5:7, que Paulo fala: porque andamos por fé e não por vista. Só dessa primeira ordem aí é o que você tem que fazer. Segundo, Gálatas 2:20 diz: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo,
no corpo, nesse corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Essa é a segunda razão. Gálatas 2:20, grava lá. E Hebreus 1:1, todo mundo sabe, né? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Só por essas 3 razões aí, você já vai ser um homem feliz. Pode ser? Então vamos lá, dando continuidade, sempre a primeira fase, né? Algumas sequências eu coloco a primeira fase, falando sobre provérbios, né? Diz assim: a mulher que vem do Senhor reflete, olha o que ela reflete, a mulher que vem do Senhor, reflete força e dignidade. E a despeito do mal bater a porta de todos os dias, né? Pai, de todos os dias, né? Ela não se preocupa, pois sempre está focada no seu chamado. E qual é o chamado? A força, está escrito em Provérbios 31:25. Ela está focada no seu chamado, não importa o problema. A força e a dignidade são os seus vestidos, né? Olha só, força e dignidade são os seus vestidos. Às vezes você vê mulheres na rua que você não sabe se ela está vestida ou ela está nua, entendeu? Mas está dando, obviamente, né? Está mostrando que o que ela faz na vida, o que ela representa para as pessoas é força e dignidade, tá? Ela é uma mulher fina. E a mulher que gosta de se mostrar muito, entendeu? Não tem força e dignidade, entendeu? Ela está querendo outra coisa, né? Como eu ouvi acho que foi uma terapeuta falando, ela falou assim: ou ela tem o P, né? Não posso falar as outras 3 palavras, ou ela realmente tem um P de princesa, entendeu? Ou ela está vendendo a força e a dignidade, ou ela está vendendo o seu próprio corpo. Bom, isso aí é mais lógico do que qualquer coisa, tá? Não tem como discutir. Continuando o versículo. E, quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Eu acho isso lindo, sabe por quê? Porque a Bíblia fala o seguinte: basta cada dia seu mal. Ela já sabe que o mal vai vir. Ela não tem preocupações nenhuma. Ela não se preocupa, porque ela tem força e dignidade. Entendeu? Ela não fica esperando o que alguém vai falar de mim. Eu vou botar a roupa assim, vou fazer isso e aquilo. Nada. Ela tem força, ela tem foco. Bom, né? Vamos lá. Eu observo que a maioria dos espirituais, entre aspas, admitem uma guerra entre o bem e o mal. Boto entre aspas também, porque essas 2 coisas juntas não é legal não. Mas não existe essa guerra. Deus controla os 2, o bem e o mal. E se você ficou com raivinha de Deus, vai perguntar para Ele, tá? Quem sabe Ele não te dá uma boa resposta, né? Mas antes, leia o texto abaixo, né? Esse texto eu escrevo como se eu estivesse falando para mim mesmo, né? O texto abaixo diz o seguinte, está em Provérbios 16:4. Fala assim: o Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. É Deus quem faz todas as coisas. Se você não concorda, vai lá e pergunta. Como diz o texto lá em Romanos 9, 16, 17, por aí, acho que é no 17, ele fala bem assim: porventura pode o vaso de barro, né, perguntar ao oleiro que está fazendo ele ali, aquele negócio rodando na frente, né, por que é que me fizeste assim? O oleiro faz o que ele quer, ele faz um barro, faz um vaso, faz um copo, faz uma chaleira, né, faz uma panela. Ou seja, se você é a criação, você não tem que perguntar o porquê de nada, não. Você aceita e fala assim: muito obrigado. É um favor imerecido. Isso é graça.
Para pensar nisso, irmãos. Não fique se achando alguma coisa não, porque você não é nada. Aliás, o próprio Jesus disse isso, né? Ele falou bem assim, ó, quando chegares do trabalho, entendeu? Não vai tirando as suas coisas e ajeitando a sua vida, não. Pergunta para o teu patrão primeiro se ele quer alguma coisa. Se ele quer que você sirva um jantar para ele, se ele quer que você vai lá e limpe os pés dele, ou coisa parecida. Depois que você atender o seu patrão, você vai lá fazer suas coisas. E tem mais. Leva essa, ele diz. Entendeu? Porque sois pessoas inúteis, servos inúteis. Já pensou você tomar uma pancada dessa de Deus, ele chamar você de servo inútil? Sabe o que ele quer dizer com isso, irmãos? Porque você só consegue viver se ele te der vida. Do contrário, você não é ninguém, você é um inútil. Tá? Vamos lá. Paz e segurança. Né? Clamor urgente do ser humano. Desde a queda. Olha-se no espelho e não se vê mais a imagem e semelhança do seu Criador. Já reparou isso? Que nós fomos feitos a imagem e semelhança do Criador. Não tem nada a ver, tá? Não tem nada a ver com nariz, boca. Eu já expliquei isso aqui uma vez. Tá? Deus não tem nada disso. Existe uma coisa que você precisa botar isso na sua cabeça. Deus não existe, mas Deus é. Tá? Se Deus, a gente colocasse Deus nesse verbo existir, ele teria que ter forma. E Deus não pode ter forma, porque ele está acima de todas as coisas. Mas quando se fala assim, a boca de Deus, está na Bíblia, né? O dedo de Deus, a mão de Deus, é assim? Porque é uma linguagem antropomórfica, entendeu? Para que você forma de homem, entendeu? Para que você entenda as coisas, porque do contrário não dá para entender. De forma técnica, vamos falar assim, tecnológica, vamos dizer. Olha, tem tantas ondas magnéticas passando entre nós aqui agora, que vem desse roteador que está do meu lado, vem desse celular que está jogando a imagem pro meu teleprompter feito à mão, entendeu? Que está jogando a imagem também para o outro celular que está lá atrás, que é o meu, entendeu? Essas luzes que estão aqui, tudo isso, irmãos, está jogando, espalhando ondas magnéticas, eletromagnéticas, onda disso, onda daquilo, e é tanta, que se nós pudéssemos vê-la, você não conseguiria me ver agora. É como se tivesse assim, a televisão fora do ar, fazendo aquele shhh, ou quando ela fica vermelha, preta, branca, amarela, azul, shhh, aquela coisa assim, de tanto que é. Agora, vou dizer uma coisa para você pior, tá? Fique atento com isso. Para você que acha que demônio tem chifre, tem boca, tem tridente, que ele parece aquele dragão do Apocalipse. Irmãos, aquilo ali é uma figura de linguagem. Se nós pudéssemos ver os demônios, nós estaríamos no escuro. Porque são tantos, é como se fosse uma nuvem negra. Entendeu? Você não vê nada. É como se você estivesse no deserto, sem a lua e no escuro. Você vai ver alguma coisa? Nada. Se você olhar para sua mão, às vezes você não vê nem sua mão. Já teve nessas escuridões assim na mata, de você olhar para sua mão, nem sua mão você vê? Ou em cavernas, você já, né, escalou e fez algum, né, como é que fala? Esqueci o nome. Essas buscas de ouro, por exemplo, né, lá em caverna você não vê nada, tem que ter uma luz ali dentro, entendeu? E Jesus é a nossa luz. Então não fique imaginando que as coisas que você vê, se você estudar física quântica, não vou entrar obviamente nesse detalhe aqui, mas é mais ou menos assim, rapidinho, tá? Se pegar um microscópio, colocar aqui na sua testa assim, ele vai ver o que? Sua pele, não é assim? Aí você vai notar lá a pele.
aí vai ver depois as células, aí depois tem as moléculas, não é assim? Aí depois vai aparecendo os nêutrons, né? Elétrons, né? E a gente achava que isso não era divisível, só que é. Aí tem uma divisão que eu esqueci o nome agora, mas quando você faz essas divisões, aparece uma espécie de, como se fosse uma coisa assim, umas cobrinhas, que se não me falha a memória, é curva de Borg, eu esqueci o nome do sujeito, que não é minha praia, né? Eu não entendo muito bem disso, eu já li e vi vários vídeos a respeito. E depois, aquilo ali você não sabe mais o que é, é uma energia. E detalhe, tudo isso aqui está em movimento, só que é estranho, né? Você está vendo minha mão aqui, ela está parada, entendeu? Você está olhando para o meu rosto aqui, está parado, a não ser como me mexo. Mas na verdade está tudo em movimento. Quando o seu celular começar a projetar aquelas imagens, e eu sempre esqueço dessa palavra, que já é possível hoje, né? Eles fazem muito no Japão tem muito, se eu lembrar a palavra eu falo. Vai sair do seu celular assim uma imagem da pessoa que você está falando, entendendo? Você vai passar a mão assim, a sua mão vai atravessar a pessoa. Isso já existe, só não está na venda no mercado, entendendo? Então é só para você perceber que o que você está vendo não é, entendeu? É muito além do que você está vendo. Agora imagina se você estiver com Jesus lá no céu, que a gente não tem nem ideia do que seja, ainda que Apocalipse fala rua de ouro, mundo de cristal, pode ter certeza que é muito maior, tá bom? Vamos lá, porque senão esse vídeo vai ficar grande. Não tem a imagem distorcida, uma imagem de si mesmo, né? Só haverá paz e segurança quando o espelho refletir o Criador junto com sua criação. Daí conseguirão se ver uns nos outros, e a paz fluirá. 1 Tessalonicenses 5,3 diz: quando andarem dizendo paz, olha esse texto, hein? É o que está começando agora, hein? E segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Gente, esse texto é para os dias de hoje, tá? Olha só, caminhando Jesus disse que o seu governo está entre nós e não o vemos. Olha o que Jesus mesmo falou. Ele não governava em verbalizações, mas em poder, dinamis, que é o próprio Evangelho, Romanos 1,16. O Evangelho é o poder de Deus. Portanto, conheça o Evangelho e seja governado por ele em poder, em dinamis. Olha esse texto de 1 Coríntios 4, 20 e 21. Porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. A palavra que está escrita aqui, palavra, sabia que é Logos? Mas a Bíblia não fala que no princípio era o Logos e o Logos era Deus? Aí é que está. Você tem que entender o que quiser a palavra Logos. A palavra Logos é a palavra projeto. E a Bíblia fala que o poder de Deus é o quê? O Evangelho, que é a sua palavra, que é as boas novas. Escreve-se assim, Evangelium, entendeu? Aí no versículo 21 ele fala bem assim, olha que coisa interessante, que ele vai agora dar nome ao que está escrito em cima. Que preferis, verso 21, irei a vós outros com vara, que é um bastão, que está se falando, tá? Ou com amor, que é ágape, espírito, pneuma, e mansidão, que é praotes. Mansidão quer dizer suavidade, tá? É você ficar tranquilo.
É isso que é você viver, como diz aqui no texto, que eu acabei de ler, né? Vou falar como está o texto. Que diz, porque o reino de Deus, que muita gente acha que é a igreja e não é, tá? O reino de Deus, não, o próprio Jesus falou, não consiste no que você vê. E ele está entre vós e vocês não estão vendo. Mas muita gente acha que o reino de Deus está entre quatro paredes, e não está. Está escrito isso na Bíblia. Não sou eu que estou aqui inventando, não. A minha hermenêutica não está errada. Está entendendo? Agora, o próprio texto diz, porque o reino de Deus não consiste em o quê? Palavra, em logos. Palavra agora por palavra, né? Mas em poder, porque o poder é o evangelho. Tá? Ele fala, que preferis? De eu ir a vós com bastão? Ou com amor, ágape, espírito, pneuma, que é dar vida, é o vento de Deus, ou praotes, né? Que é a mansidão. Então, com isso, irmãos, eu quero que você, né, já está finalzinho de tarde aqui, hoje vamos fazer compra, e quando vai fazer compra é 3 horas no supermercado, entendeu? E Deus renove suas forças. E lembre, lá em cima, volte o vídeo, 3 razões porque devemos andar por fé e não pelo que vemos. Amém? Que Deus abençoe você em nome de Jesus.